Hoje nós vamos falar sobre os 7 erros fatais no momento do quilting. E eu tenho certeza que você já cometeu algum. Primeiro erro fatal. Eu quero comprar uma máquina nova para me quiltar. Não vai adiantar! Uma máquina nova não é a solução dos seus problemas, muito pelo contrário. Muitas vezes ela se torna a causa de você paralisar, porque você tem medo da máquina nova. Eu tive medo, eu ainda tenho. A gente compra uma coisa nova, a gente quer aquilo assim, né? Intacto, gostosinho, bonitinho e tudo mais. E aí você vai ter que aprender a quiltar e aprender a mexer na máquina. São 2 ensinamentos. Então é importante que você entenda isso. Quando a gente compra uma máquina nova, a gente fica até com medo de tirar da caixa. Ai meu Deus, será que eu vou quebrar? Será que eu vou quebrar? Então, olha, primeiro erro fatal. Se você quer aprender a quiltar, não compre uma máquina nova. Pega a sua máquina. É com ela que você vai se entender muito melhor, tá bom? Segundo erro fatal. Pegar qualquer linha para quiltar. Quando você pega qualquer linha para quiltar, ou até mesmo fala assim, eu só vou fazer um quiltzinho aqui, então eu vou usar a mesma linha da costura. Esse é um erro fatal. Por quê? A linha é muito frágil. E aí você vai começar a fazer o quilting e a linha vai começar a romper, e a linha vai começar a romper, e a linha vai começar a romper, e você vai surtar. Então, não, você não deve usar a linha de costura para quiltar. O que já aconteceu comigo? De eu estar ali no meio de um quilt e tem um pedacinho pequenininho que tem uma cor específica e eu não tenho a linha daquela cor para fazer o quilting e eu resolvi pegar uma linha qualquer de costura, que eu já tinha costurado aquilo lá, tinha a linha da cor, e eu vou quiltar esse pedacinho com a linha de costura. E aí, aquilo ficou todo quebrado, eu tive que fazer e desmanchar várias vezes, que a linha vai rompendo a todo momento. Aí você se irrita, você se frustra, fica com raiva e não vale a pena, né? Não é essa energia que a gente quer no quilt. A gente quer quiltar tão natural e tão gostoso e prazeroso como a gente costura, para nos fazer bem e não fazer mal. Então, procura aí aonde tem linha para quilting, linha de bordado, compra umas cores assim padrões. Tem uma cor que é muito boa, que é o cinza. O cinza, ele é a mistura de todas as cores, então ele é o que menos agride assim, né? Então tenha sempre assim uma linha begezinha, que vai servir tanto no branco, quanto no bege, quanto nas cores claras. Uma linha cinza, meio tom. Uma linha preta, essas 3 coisas já vai te ajudar bastante. Se você quiser um pouquinho mais, aí você compra uma vermelha, uma azul, uma verde, aquelas cores principais, não muito forte, que é para poder encaixar em todo mundo aí. As linhas no Brasil, graças a Deus, são de ótima qualidade e muito baratas. Então vale a pena você ter. Compra um conezinho de 1000 metros. Então, ó, esse aqui é 1000 metros. Dura, gente, dura muito, muito, muito. Eles são excelentes. Olha só como ela é resistente. Ela é muito boa, essa linha. Então, vale a pena. Ela é fina e ela é boa. Terceiro erro fatal. Pensar que quilting é caligrafia. Isso também é uma crença que veio, né, quando implementaram o quilting no Brasil, começaram a falar, não, se você escrever seu nome, você já está sabendo quiltar, não é só no Brasil, isso no mundo todo, tá? Começaram com essa história, você tem que escrever seu nome quiltando, que você vai entender e tal. Quando você está quiltando, você está costurando. Sim, tem a sua identidade própria, o seu movimento próprio, mas é uma costura. E a máquina de costura, ela foi feita para costurar daqui para cá ou daqui para cá. Ela só vai para frente e para trás. Então, toda a anatomia dela é feita para você colocar o seu trabalho para lá ou para cá, em qualquer máquina. A minha costura é livre, o quilting é livre, então eu posso ir para cá, eu posso vir para cá, mas no conjunto do trabalho todo, eu vou estar trabalhando com esse sentido. O desenho dele, ele pode ir para todos os lados, porque o quilting é livre. Mas, quando eu vou manipular o meu quilt inteiro, eu coloco nessa posição. Se eu quero fazer aqui, eu viro ele e faço de lá e assim por diante. Um dos grandes segredos do quilting livre é verticalizar o seu raciocínio para você não ficar brigando com a máquina aqui, ó. Porque ela só tem esse espaço aqui mesmo.
O quarto erro fatal na hora do quilting é a mesa inadequada. Por exemplo, essa mesa aqui, ó, ela está inadequada para o quilting. Por que ela está inadequada? Porque para eu quiltar aqui, o meu quilt vai ficar caindo aqui. Ah, Márcia, então pega a mesa extensora. A mesa extensora só vai me ajudar mais um pedacinho assim, ó. Então, pelo preço de uma mesa extensora, você pode comprar, mandar fazer uma mesinha para embutir ela. Sabe a máquina industrial que ela está embutida? Aquilo é a perfeição, gente, porque o quilt não vai ficar caindo. É claro que muitas vezes a gente não tem espaço em casa. Eu entendo isso, eu já morei num apartamento muito pequeno quando eu comecei a fazer quilting, mas como que eu fui resolvendo isso, né? Fui adaptando, colocando caixas de MDF para que a máquina ficasse no mesmo nível. E isso me ajudou tremendamente, foi muito bom para mim. Quinto erro fatal na hora de fazer o quilting: não usar luvas. Pode ser qualquer luva que tenha aderência na palma da mão, não na ponta dos dedos. Muito importante isso. Por quê? Quando você vai quiltar, o ideal é que você já comece, você já aprenda a quiltar com a palma da mão. Isso significa que você está com um posicionamento correto. Quando você quilta com a palma da mão, você quilta com o ombro atrás da orelha. Então você se sente relaxado. Eu tenho um problema gravíssimo aqui no meu pescoço, de cervical e tudo mais. E eu quilto o dia todo sem sentir dor. Por quê? Porque eu aprendi a me posicionar e aprendi que é com a palma da mão que eu vou quiltar. Então a gente vai relaxar o ombro atrás da orelha, colocar um ângulo de 90 graus aqui no nosso braço e quiltar com a palma da mão. Quando eu quilto com a ponta dos dedos, eu tô acabando com o meu túnel do carpo, tá cheio de costureira aí com o túnel do carpo operado, porque não sabe se posicionar com a mão. E isso vai fazer com que eu faça o quê? Quando eu faço assim, ó, onde vem o meu ombro? Para a ponta da orelha. E aí eu fico com isso daqui, ó, tudo tensionado e acabo com a minha coluna, com a minha cervical e com o túnel do carpo. Então, se você está quiltando com a ponta dos dedos, é porque você deve estar com a sua máquina sobre a mesa assim, ó. Então, você não tem onde apoiar a mão, não tem onde apoiar o braço. E isso faz com que você fique com a pontinha dos dedos e prejudique o seu túnel do carpo e a sua coluna cervical. Tá bom? Então, esse é um erro fatal. O sexto erro fatal é o caso de você virar o quilting. Você já ouviu falar que quilting não pode virar? Estou falando o tempo todo que você tem que virar o quilt, mas não que você tem que virar o quilting. E aí eu vou te explicar qual que é a diferença. Quilt é a peça toda, quilting é o ato de quiltar, costurinha. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos supor que eu queira fazer um coração aqui. Então agora eu venho quiltando para cá. Olha só. Chegou aqui, como que eu vou fazer esse coração? Eu vou vou puxar o meu quilting para cá, com a palma da minha mão, ó, vou puxar para cá, não é? Então, ó, beleza. O que que acontece? O que que é não virar o quilting? É isso aqui, ó. Quando você está quiltando, você não precisa fazer isso. Por quê? Muita gente confunde o quilting livre com a costura reta ou o caseado. Quando a gente vai fazer caseado, o que a gente tem que fazer? A máquina só está costurando para frente, então a gente tem que ir fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ficando todo fragmentado, todo feinho o teu quilting. Então, ó, se libera. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido. E se não entendeu, deixa nos comentários aí se você entendeu o que é não virar o quilt. Não virar o quilt significa que você não pode virar ponto a ponto, mas o quilt todo você tem que virar, tá bom? Então, vamos lá. Qual será o sétimo? Existem outros, a gente pode falar em outras oportunidades, tá bom? Eu vou colocar, toda vez que eu lembrar de um erro, assim, que eu já cometi, para você não cometer,
eu vou colocar lá no Telegram, tá? Então, se você faz parte do clube do Telegram, Clube do Quilt Márcia Baraldi, lá no Telegram, entra no clube, lá eu coloco as informações, só eu coloco. Se você quer colocar as fotos do seu quilt, se quer pedir opinião, se você quiser tirar dúvida, você coloca no Clube do Quilting no Facebook, lá você pode interagir. Existe ainda meu canal do Instagram e existe também minha página no Facebook. Lá eu coloco vídeos curtos, pontuais, tem bastante coisa aí, bastante conteúdo de valor para você. 7º erro fatal. Qual é o 7º erro fatal? Treinar no paninho. Esse é um erro fatal que eu cometi muito. E hoje eu não deixo as minhas alunas cometerem esse erro de jeito nenhum. Você precisa aprender e precisa treinar o quilting em peças de verdade. Mas eu morro de medo de estragar o meu trabalho de patchwork que eu fiz com tanto carinho. Não tem problema, você pode guardar, reserva esse trabalho que você está com tanto medo de estragar, que não tem porquê, tá? Porque você pode desmanchar. Se você vê que não ficou muito bom, pode desmanchar, como qualquer costura, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho porque tem muito mais costura, mas dá para desmanchar. Mas se você não quer, você pode treinar executando peças da forma que eu ensino, fazendo peças pequenas, fazendo peças de verdade. Ela tem que ter um objetivo. Cada vez que você for quiltar, cada vez que você for treinar, tem que ser um tecido de qualidade, com uma manta de qualidade. Não precisa ser caro, não precisa ser, sabe, aquele tecido caríssimo. Não! Eu já demonstrei que você pode fazer, apenas com R$4 você consegue fazer coisas lindas que pode virar até tampo de bolsa. Então, não é, desculpa, não é financeira, tá bom? Mas assim, é aquele tecido que você faz com amor, que você pega com amor. Você tem que treinar fazendo peças, pensando numa pessoa que você ama. Ah, isso daqui eu vou fazer uma necessaire para dar para minha tia querida que tá lá e tudo mais. E assim por diante, tá? Então, faça assim. Esse eu sempre falo, né, que não existe como você aprender a dirigir treinando numa bicicleta. Não tem como. Se você quer aprender a dirigir carro, você tem que dirigir carro. E se você quer aprender a quiltar, você tem que aprender quiltando peças de verdade. Combinado? Esse foi o 7º e último erro de hoje. Um super beijo e até amanhã!